Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. A paz do Senhor. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa. Paz do Senhor, Eli, seja bem-vinda. Quando a essência Já chega compartilhando. A essência és tu, Jesus. Deus tem uma palavra para sua vida nessa noite. Glória a Deus, seja bem-vinda. Quando a música esmurece e o resto Desaparece. A paz do Senhor tá aí. simplesmente a ti eu chego. Como é que tá o áudio? Ansiando obedecer algo de valor pra enxugar teu coração. Oh, glória. Amém. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção Não é o que queres de mim. Glória a Deus, sejam bem-vindas. busca, Senhor, que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é tu. Paz do Senhor, mulheres de Deus, boa noite. Coisa linda, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Glória a Deus, é verdade, Ana, está consumado, o pecado não tem domínio mais sobre nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Glória a Deus. Jesus marcou um encontro conosco nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua vida. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu. A essência é Jesus. Oh, glória. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Essa essência és tu. Glória a Deus. Quantos querem voltar à essência da adoração? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Já sinto Jesus aqui neste lugar. Glória a Deus. Já chega compartilhando. Glória a Deus. Já chega encaminhando essa live para alguém, para alguma mulher nesse momento. Seja canal de bênção nesta hora. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz que Deus colocou no meu coração mais uma vez, né, para estar, amém, Pati, para Deus colocou mais uma vez em meu coração para estar contando o testemunho, né, da minha vida, uma parte do meu testemunho sobre o projeto Saradas para Curar. Muitas mulheres me perguntam, né, Tâmara, como foi esse testemunho? E eu já prometi várias vezes de contar esse testemunho para deixar gravado aqui. E aprove ao Senhor escolher este dia, 11 de junho, véspera, né, do Dia dos Namorados, para eu estar aqui trazendo, né, algo de Deus para sua vida, sabe? Algo que mudou a minha história, mudou a sua vida. E eu sei que prepara o coração, abra a tua mente, abra o teu coração, porque Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Glória a Deus. Vamos estar orando neste momento, tá? Porque eu quero priorizar realmente para o testemunho. Deus abençoe Rafa, Eliana, minha linda. Não esqueça de compartilhar essa live. Eu não vou demorar,
tá? Eu vou ser bem direta, bem racional nessa noite. Eu quero deixar registrado esse testemunho aqui no Instagram para aquelas mulheres que foram chegando no Saradas para Curar também ouvir o testemunho. Amém? Vamos orar neste momento. Eu quero convidar você para me ajudar em oração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Jesus querido e amado, estamos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua presença em nosso meio, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelos livramentos. Ó Deus, o Senhor colocou em meu coração que era para estar gravando, Senhor, na data de hoje, esse testemunho, Pai, que aconteceu comigo alguns anos atrás. E eu sei que esse testemunho tem direção, Senhor. Eu sei que esse testemunho, Pai, é para glorificar o teu nome, Senhor. E eu te peço, Senhor, usa-me, Senhor, nesta noite, Pai. Toma toda a primazia dos meus pensamentos, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, que vidas venham ser restauradas, que mulheres venham ser transformadas, Senhor, pelo poder da palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, cada lar, guarda, Senhor, cada família representada aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meninas, eu queria que, se vocês tiver com a Bíblia na mão, que vocês pegassem a Bíblia, tá? E nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Glória a Deus. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, tá? E eu quero que, se possível, você abra a Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Glória a Deus. Não saia não, fique aí, porque eu sei que Deus tem algo pra gente aqui nessa noite. Glória a Deus. Salmo 51. Deixa eu só botar um fundo aqui. Você crê que Jesus é a cura? Jesus é a cura. Jesus é a cura para a alma ferida. Jesus é a cura para os nossos sofrimentos. Vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena. Já estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu não sei, eu não posso. Só Jesus sabe que todas as vezes que eu conto meu testemunho é uma guerra no meu interior. Mas o nome do Senhor será e sempre será glorificado. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Eliane, Monique. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Jesus é a cura. Jesus é a cura. Não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas Deus, ele tem uma palavra para sua vida. Deus, ele tem uma palavra para você. Glória a Deus. Mas seja instrumento de Deus nessa noite. Compartilha essa live com alguém, tá? Compartilha com aquela amiga que está sofrendo, aquela amiga que está passando por dificuldade, aquela amiga que está se sentindo triste, aquela amiga que está depressiva, sabe? Aquela amiga que chegou o dia dos namorados, ela brigou com o namorado, né? Aquela pessoa que está aí passando por alguma coisa. Seja instrumento de Deus e compartilhe essa live. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Salmo 51. Vamos estar lendo alguns versículos, tá? Diz assim o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus. Davi já começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me, oh aleluia, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei, presta atenção nesse versículo, pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante aos seus olhos, de maneiras que serás tido de justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Pega a Bíblia, lê esse salmo comigo. E em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade. Olha que coisa linda, gente. Presta atenção nesse salmo. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Oh, glória, aleluia. Lava-me, lava-me, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aleluia. Lava-me, lava-me, amém, Neide, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Para a gente encerrar, cria em mim, ó Deus, um coração puro, aleluia. Cria, será que você pode dizer isso aí? Cria em mim, Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Cria em mim, declare a palavra nessa noite. Põe a mão no teu coração e declare isso comigo. Cria em mim, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus, aleluia. Coisa linda esse salmo, gente. Eu sou apaixonada pelo Salmo 51. Sabemos que esse salmo é um salmo de confissão e arrependimento. Davi, depois que o profeta Natan vai até ele, né, ele pecado com Betseba, ele estava cometendo, né, o pecado de adultério, porque Davi, ele desejou e teve uma mulher que não era dele. Então, ele sendo rei de Israel, né, homem segundo o coração de Deus, cometeu esse pecado de adultério e ainda um pecado de assassinato, porque Davi, ele mandou matar Urias para ficar com a tua esposa, com a esposa dele, Betseba. E quando Deus usa o profeta Natan para ir até a casa do rei de Israel, e naquele momento Deus usa o profeta Natan para entregar Davi, para mostrar para Davi que nada estava em oculto aos olhos de Deus. E nesse momento, né, Davi rasga o coração para Deus. Davi confessa o seu pecado, o constrangimento que isso trouxe para ele. Então esse salmo, ele tem tudo a ver com a minha história, tem tudo a ver com o que eu passei. Bom, eu quero contar um pouco da minha história. Algumas vezes, meninas, eu vou parar um pouco para beber água, porque desde cedo eu tô com a garganta, tava um processo ruim aí na garganta, rouca, e tô melhorando. Aí eu vou parar algumas vezes aqui para estar bebendo água, tá? Então, deixa eu contar um pouco da minha história para quem não me conhece.
Eu me chamo Tâmara Badaró, né? Eu moro aqui na cidade de Itabuna, Bahia. Nasci aqui na cidade de Itabuna, Bahia. Fui criada aqui nessa cidade, né? E Deus, Ele me chamou pela dor há 12 anos atrás, né? Vai fazer agora, exatamente esse mês, eu comemoro 12 anos que desci as águas. Agora, se eu não me engano, eu acho que é dia 18 de junho, foi o meu batismo nas águas e completo 12 anos na presença do Senhor. Não fui criada no lar cristão, né? Não fui criada no lar evangélico, tá? Ao contrário, né? Fui criada com vários tipos de religião ao meu redor, catolicismo, espírita, né? Vários tipos de religião. Minha avó gostava de frequentar centro espírita, umbanda. Então a minha família é uma mistura muito grande. Então assim, na época eu não sabia se tinha alguém evangélico, porque eu não ouvia falar de pessoas evangélicas, né, na minha família. Então eu fui criada nesse meio, né? Então Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus, ele escolhe as coisas loucas, né? Era improvável eu ser evangélica. Era improvável, gente. Improvável porque nunca passou pela minha cabeça ser cristã. Muito menos missionária, né? Muito menos frequentar uma igreja, a Assembleia de Deus, que eu tanto perseguia. E eu fico maravilhada com Jesus. Maravilhada como Jesus escolhe a gente, né? Como Jesus olha pra gente e fala, é você que eu escolhi, é você que eu quero, porque, gente, que amor é esse? Sabe, eu tô me segurando aqui pra não chorar e ninguém entende o chamado de Deus, né? Jesus, ele chama um homem pecador como Davi, um homem que fez o que fez, cometeu adultério, paz, Cléa, e Jesus escolheu ele. Jesus olhou para ele. E quando eu tinha mais ou menos assim uns 22 anos, 23 anos, eu comecei a me envolver com homens casados, né? Eu comecei a sentir atração por homens casados. E aquilo ali foi minando a minha vida, né? Porque eu sabia que aquilo ali não era o certo, não era o correto. Porque meus pais, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade. E eu sofri muito por causa da separação dos meus pais, né? Eu achava que casamento teria que ser para o resto da vida, sabe? Então, assim, comecei a andar com pessoas que bebiam, sabe? Que gostavam de festas e fui inclinada para este lado. Então, eu comecei a ter relacionamentos com meninos que tinham namorada, sabe? Que tinham noivas. Então, assim, eu comecei a me envolver com esse tipo de homens comprometidos, né? E a maioria que eu me envolvia eram homens comprometidos. E eu sabia que aquilo ali não estava me levando para coisas boas, né? Ao contrário, porque quando você se envolve com a pessoa, Paz Martinha, quando você se envolve com uma pessoa que tem outra pessoa, a tendência é essa pessoa te deixar de escanteio, sabe? Então foi muito difícil para mim, porque eles não me davam a atenção que eu queria, eu não podia postar nada nas redes sociais, né? Porque eu estava com uma pessoa que ele tinha alguém, então eu não podia chegar e postar naquela época, né? Era Orkut, né? Postar, eu saindo, eu tinha que sair escondido, sabe? Eu tinha que, não era todos os lugares que eu podia entrar, porque eu estava com homens comprometidos. Então eu via realmente o inimigo usando a minha vida e me deteriorando, né? Eu estava morrendo aos poucos e eu não sabia.
Só que eu não era cristã nessa época, né? Eu não conhecia Jesus, assim, eu não tinha aceitado Jesus como meu Salvador. E eu passava por isso e achava que, sabe, tava tudo bem, né? E é muito ruim, gente, é muito ruim você estar num relacionamento extraconjugal, um relacionamento que a pessoa não te valoriza e aquela pessoa só quer você, sabe, para um objeto. Eu falo que acontecia isso comigo, os homens só queriam estar comigo por causa do meu corpo, eles queriam me usar, né, para satisfazer as vontades deles. E eu me submetia a isso. Mas alguém estava me olhando. Alguém estava me vendo. Sabe? Alguém estava lá do céu dizendo: essa menina, eu tenho algo na vida dessa menina. Eu tenho algo grande na vida dela. E eu sofria muito, eu chorava, sabe? Porque ainda cobrava desses homens, eu ainda cobrava deles, né, atenção, mas eles não podiam me dar atenção, porque eu não era a esposa deles, eu não era a namorada, eu não era a noiva deles. Então como é que eu podia cobrar atenção de alguém que não era meu? E Deus, ele me achou no meio, sabe, no meio desse lamaçal do pecado. Ele me achou e eu fico maravilhada com Deus, sabe? Que ele não olha a aparência, gente. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é diferente do homem. Aleluia. Ele é diferente. Jesus é diferente. Esse Jesus, ele transforma vidas. Esse Jesus, ele, sabe, ele tira alguém que está lá enterrado no pecado, que está lá, sabe, sem vida, sem, sabe, perspectiva nenhuma. E ele aponta o dedo e diz: eu escolhi, é você que eu escolhi, é você. E o que foi que aconteceu? Gente, toda vez que eu conto esse testemunho, Ana até já sabe, né, Ana? Eu me emociono demais, porque é muito forte o que Deus fez. O que Deus fez comigo é muito forte, Deus me resgatou, Deus me deu uma oportunidade. E eu falo para Ele que aonde eu for, se Ele mandar contar o testemunho, eu conto, porque eu sei que vidas serão edificadas. E quando foi em 2000, mais ou menos 2008, gente. 2008. Amém, Manu. Amém, Sene. Saudade, meu amor. Quando foi em mais ou menos 2008, gente. Eu trabalhava na concessionária, trabalhava em uma concessionária de carro, tá? Eu trabalhava na Fiat, aqui na minha cidade. E eu estava trabalhando, não era evangélica ainda. Não saia, não. Eu vou tentar ser mais direta, que é muito grande o testemunho. E eu trabalhava em 2008, eu trabalhava em uma concessionária de carro. E quando eu trabalhava nessa concessionária, eu atendia muita gente, muito cliente, sabe? E eu sempre tive um respeito. Eu sei que Deus, ele já cuidava de mim. Eu sempre dizia assim: eu não me envolvo com meus clientes, né? Eu dizia que eu não me envolvia com meus clientes. Então eu sempre fui muito profissional na minha vida, no meu trabalho eu sempre fui muito profissional. E é verdade, Rose. E quando foi em 2008, eu recebi a visita de um rapaz que ele foi buscar um carro, né, do patrão dele na concessionária. E quando ele entrou na concessionária, ele chamou muita atenção, porque ele era muito bonito. E todas as mulheres da concessionária ficaram assim, encantadas por este homem, sabe? Todo mundo queria, falava: que homem bonito. E naquele momento que eu olhei para aquele homem,
eu falo que é por isso que Jesus falou que o pecado ele nasce no olhar. Quando você olha, né? Você olhou, você cobiçou, você já pecou. Então, quando aquele homem entrou na concessionária, a primeira coisa que eu vi foi a aliança no dedo dele. Era uma aliança de noivado. E os meus olhos foram em cima dele. Mas eu tinha visto a aliança no dedo dele. E eu sabia que ele era comprometido, né? E todo mundo falando, esse homem é muito bonito, esse homem é lindo. E eu fiquei resistente, né? Porque eu sabia que quando eu tinha alguém que era comprometido, eu sabia que eu estava errada. Eu sabia, mas eu queria, porque o diabo ele queria me usar, né? Porque eu tinha o espírito da pombagira, né? O espírito da pombagira, você sabe que a atração dela é por homens casados, né? Por lesbianismo, homossexualismo. E eu me senti atraída por aquele homem, mas fiquei de boa. Não procurei ele. Passou uns dias, aquele homem me procurou, né? E nós marcamos um encontro. A partir deste encontro, minha vida mudou. A partir desse encontro, eu mordi a isca de Satanás, lembrando que eu não era evangélica, tá, gente? Não era evangélica, nem pensava ser crente. Então, a partir do momento, eu fisguei a isca de Satanás. Eu comecei a me envolver com este homem. Ele não era daqui, ele era da cidade de São Paulo. Você vê quando o diabo faz, né? Ele traz de longe para tentar derrubar um homem ou uma mulher de Deus. E eu comecei a me envolver com este homem, né? Perdidamente. E é tão terrível porque eu me envolvia com ele, a gente saía para vários lugares, mas ele não tirava a aliança de jeito nenhum. Ele sempre saía comigo com a aliança no dedo. E aquilo ali começou a me constranger. Eu ficava constrangida porque eu tentava disfarçar e ele com aquela aliança ali do lado. Aí eu já tinha um filho, tá? Eu já tava com Felipe. Felipe tinha mais ou menos 8 meses, né? E quando eu comecei a me envolver com este homem. E aí começamos a ter esse relacionamento. Ele vinha de São Paulo, porque ele trabalhava em Itacaré. E ele vinha me ver. E a gente começou a viver intensamente esse pecado, né? Entreguei mesmo a minha vida ao pecado. E quando o Felipe tinha mais ou menos 2 anos para 3 anos, Deus me chamou. Eu, nesse envolvimento, ele comigo e com a outra, ele estava comigo e com a noiva ao mesmo tempo. Ele não queria terminar com a noiva. E eu participando disso tudo, sofrendo, porque você sofre, né? Você quer postar uma foto, você quer mostrar para suas amigas que você tem alguém. E eu não podia fazer nada disso. Eu não podia mostrar para ninguém, porque ele não era meu. Então eu estava me submetendo a esse relacionamento destruidor que estava me destruindo aos poucos. E eu comecei a ficar doente por dentro, doente. E quando meu filho tinha mais ou menos 2 anos para 3 anos, que eu não me lembro mais ou menos, mas há mais ou menos 2 para 3 anos, Felipe, nós descobrimos uma doença incurável, tá? Eu não era filho dele, tá, gente? Era filho de outra pessoa. E nessa época, eu fiquei desesperada, gente. Eu fiquei mal, porque eu achava que aquilo ali era culpa por aquilo que eu estava fazendo. Eu falei, não, isso eu estou cometendo pecado, é por causa do pecado, e eu tô pagando. Eu fiquei desesperada quando o médico disse que meu filho tinha uma doença incurável. E minha irmã já estava servindo ao Senhor, e eu tinha amigas na concessionária. Deus sempre envia anjos, né? Eu tinha amigas na concessionária que falavam de Jesus para mim, mas eu não queria ouvir.
Não queria, eu estava cega, surda, eu não conseguia, eu não queria ouvi-las. E minha irmã tinha aceitado Jesus e eu perseguia muito minha irmã porque eu não gostava de crente, eu não gostava, eu disse que eu nunca ia ser evangélica. Foi quando eu descobri essa doença em LIP. E quando o médico falou para mim que não tinha jeito, que meu filho tinha que viver com essa doença, eu me desesperei. Eu fiquei, sabe, sem chão, gente. Eu fiquei sem chão, eu fiquei muito mal, fiquei desesperada. E eu lembro nitidamente, quem mora aqui em Itabuna, Ilhéus, que conhece, foi no Novais, né, que eu levei ele para emergência. E chegando lá, quando o médico internou ele, eu saí assim para fora do hospital e eu disse: o Senhor me quer? É isso? É isso que o Senhor quer de mim? Você quer que eu seja crente? Então eu vou ser crente. Então a partir daquele momento eu decidi que eu ia entregar minha vida para Jesus. Aí meu filho saiu do hospital, né? Logo depois eu fui para a igreja, aceitei Jesus como Salvador, desci no mesmo ano que eu aceitei Jesus, eu já desci nas águas e comecei a frequentar a igreja, frequentar os cultos. Eu aceitei Jesus numa Batista, numa Igreja Batista Esperança, do pastor Mel aqui na minha cidade. Então eu comecei a frequentar essa igreja, mas ainda com o rapaz, né? Com esse rapaz que era noivo. Por muitas vezes ele quis terminar com a noiva, mas algo me dizia: não faça isso. Eu sempre dizia assim para ele: não termine com ela. E um dia Deus tocou no meu coração que era para me terminar. Depois que eu desci as águas, né, que eu vi a situação do meu filho, eu tomei uma decisão de terminar com ele. Coragem, tive coragem, porque, gente, é muito difícil. É muito difícil você se libertar. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tinha várias amigas que tinham anos e anos e anos e anos com homens casados e elas não conseguiam se desprender. Porque o pecado faz isso, o pecado cega a pessoa. Então eu não conseguia terminar com aquele homem. Todas as vezes que eu tentava terminar com ele, eu não conseguia de jeito nenhum. Era uma coisa demoníaca mesmo. E eu sei que tem mulheres que estão assim. Tem mulheres que estão com homens, né, vivendo relacionamento extraconjugal. Tem mulheres que estão vivendo com homens que não são dela e ela sabe que não é dela por causa do pecado. O pecado faz a gente cometer essas coisas. O pecado, ele enfraquece a gente não tem força. Então eu não tinha força para terminar, exatamente, Ana, eu não tinha força para terminar com aquele rapaz. Mas um belo dia eu decidi terminar, eu tomei coragem, foi difícil, mas eu consegui terminar com aquele homem. Passou alguns anos, poucos anos mais ou menos, uns 2, se eu não me engano, 1 ano e pouco, 2 anos, aquele homem me procurou novamente. Assim eu já fiquei sabendo que ele tinha casado, tinha uma filha, teve uma filha com a noiva, casou com a noiva, teve uma filha com 8 meses. Olha como o diabo é sujo. Eu conheci ele quando meu filho tinha 8 meses. Ele separou da esposa quando a filha dele tinha 8 meses de vida. Ele separou da esposa e veio atrás de mim, dizendo que Deus mandou. Deus mandou. Isso eu já era crente, já estava na igreja Assembleia, né, onde eu fui consagrada missionária. E o diabo me cegou mais uma vez. Como ele fez com Sansão, o diabo fez comigo. Então aquele homem, ele veio cheio de lábios imorais, sabe? Cheio de conversas, sabe? Que eu te amo, que você é a mulher da minha vida, eu não gostava dela, eu descobri que eu gostava de você. Exatamente. Passou uns 2, 3 anos depois, né? Ele veio separado da esposa de São Paulo para cá, dizendo que Deus mandou ficar comigo. E mais uma vez o diabo cegou. E eu caí na lábia de Satanás. Olha, eu quero dizer,
algo aqui muito importante. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado quem está lhe dando conselhos. Porque eu recebi muitos conselhos dizendo que era de Deus. Dizendo, não, mas o que aconteceu no passado não vale a pena, não vale mais. Só que eu falava, não, mas eu fui amante dele no passado. Não, está vivendo no tempo da graça. Não tem problema não, Tâmara. Casa com ele, ele é seu marido. Então aquilo ali confundiu a minha mente. Eu fiquei perturbada, irmãs. Eu fiquei desesperada, eu fiquei sem rumo. Eu falei, meu Deus, será que esse homem não é realmente um homem para mim? Ele está dizendo que me ama. Ele está dizendo que vai cuidar de mim pelo resto da vida. Ele me prometeu tantas coisas, gente. Ele me prometeu tantas coisas. É isso que o diabo faz. O que o diabo prometeu para Jesus, o diabo ofereceu para Jesus. O diabo ofereceu reinos. O diabo ofereceu poder e Jesus rejeitou. Imagine para nós o que ele não vai oferecer. Então ele me ofereceu carro, casa, amor, casamento lindíssimo. Ele queria me dar tudo isso. Só que dentro de mim tinha algo de errado. Eu falava, Senhor, eu sei que tem algo de errado. Eu não posso ficar com esse homem. Eu não posso ficar com esse homem. Só que eu não tive forças para sair dele. E eu continuei com ele. Mais uma vez eu caí no laço de Satanás. Nisso eu já era evangélica. E fiquei, sabe, no processo com esse homem, tendo relações com ele, ia pregar e tinha relações, tomava santa ceia com esse homem, né? Nós estávamos agora namorando e prestes a ficar noivos. Já estava tudo certo para casar, já estávamos adiantando os papéis para dar entrada no casamento. Só que ele era divorciado dela, ou ele ainda era casado com ela. Aí eu falei para ele, mas para a gente casar você tem que se divorciar da sua esposa. E ele agilizou o processo lá em São Paulo e ele acabou divorciando. Foi muito difícil porque ela não queria dar o divórcio. Ela disse que não ia dar o divórcio. E ele, gente, isso aqui é terrível. Isso aqui, o que eu vou falar aqui, isso é terrível. Ele abandonou uma mulher com um bebê. Ele abandonou uma esposa que chorou muito. Ela chorou muito, gente. Ela sofreu muito. Ela sofreu porque ele simplesmente chegou para ela e disse que não amava mais ela. E que não queria mais ela, que gostava de outra pessoa. E deixou aquela mulher ali com uma criança, com um bebê. É muito sofrimento. E hoje eu falo, sabe, quando eu vejo alguém que fala assim, vou me separar. Quando eu ouço alguém dizendo que vai deixar os filhos, eu luto, gente, eu luto. Eu tenho 2 irmãos que de vez em quando, graças a Deus agora parou, que de vez em quando brigam, querem se separar das mulheres e eu entro pelo meio e eu digo que não, vocês têm filhos, vocês não vão se separar. E graças a Deus estão aí juntos, firmes e fortes. Que eu falei isso para Deus, Senhor, eu vou lutar pelo casamento, eu vou lutar, Senhor. E eu não tive sensibilidade nenhuma por ela. Nenhuma. Eu estava com um homem que não era meu e tinha uma mulher chorando, sofrendo, porque estava esperando. É triste demais, Rose. É triste demais isso, gente. Ela sofreu, passou noite sem dormir, tentou se matar, porque ela tinha a família dela estruturada. Ela tinha a família dela perfeita e de repente alguém entra em cena e destrói tudo, destrói os sonhos, destrói, sabe, uma vida. E eu
insistir neste relacionamento. Fiquei noiva 2 vezes. 2 vezes noiva e não dava certo. Não dava certo. Agora aqui onde eu quero chegar. Aleluia, Jesus. Aqui que entra a parte do testemunho dos Saradas. E Deus começou a me constranger. Deus começou a me constranger. Deus começou a falar comigo no profundo. Deus começou a falar comigo em sonhos, na palavra. Todas as vezes que Deus falava comigo, Deus dizia que eu estava em adultério. Eu ia fazer campanha nos montes, Deus dizia adultério. Deus usava pessoas para dizer que aquele homem não era para mim. Mas também alguns profetas de Baal diziam que era. Então isso trazia dúvida ao meu coração. Eu ficava muito perturbada mesmo. Porque eu ficava em dúvida. Eu ficava, Senhor, é ou não é, Senhor? É ou não é? E o Senhor falava, vai para a palavra. E foi na Bíblia, irmãs, que eu achei a resposta para a verdade. Porque o próprio Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu ia para a palavra, Deus dizia não. Deus dizia, não é para você. Ele não é o teu esposo. Ele não é o teu marido. Ele não é para você. E aquilo ali começou a me trazer angústia. Vou parar por causa da garganta. E eu tinha sonhos horríveis. Horríveis, gente, com ele. Sonhos horríveis mesmo, sabe? E Deus é tão tremendo que nesse processo que eu estava com ele, Deus não permitiu que eu engravidasse dele, porque ele queria muito um filho. Ele me pedia muito um filho. E Deus não permitiu. Deus é tão maravilhoso que Deus, ele cerrou a minha madre para eu não conceber o filho do pecado. Deus, ele permitiu Betseba ficar grávida, mas o menino morreu. E Deus dizia, se você ficar grávida, a criança morre. Porque eu tinha sonhos, eu grávida, e eu lembro de um sonho que eu tive, eu grávida, no sonho dele, apareceu um nome bem grande na minha barriga, pecado, bem grande. Então eu sabia que Deus também estava me guardando, porque eu tinha consciência, agora que eu conhecia a palavra, eu tinha consciência do pecado, eu tinha consciência do erro. Eu chorava muito, gente, muito, muito, muito. Só que arrependimento não é choro. Jesus falava para mim, arrependimento não é só choro. Arrependimento é quando você deixa de pecar. Quando aquilo ali, sabe, você abandona o pecado. E eu não conseguia abandonar aquele homem. E eu clamava a Deus, eu falei, Deus, me ajude, me ajude. E Deus falava assim no meu coração, faça a sua parte. Eu já fiz a minha. Eu já mostrei o caminho. Você sabe que eu ouço muito de mulheres, quando mulheres estão com homens que não são delas, elas falam assim, eu orei para Deus tirar ele, Deus não tirou. Se Deus já falou que ele não era para você, é você que tem que tomar a decisão. É você que tem que abandonar o pecado. Era isso que Deus me dizia. Deus falava para mim, filha, você já fez a sua parte. Eu já fiz a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa ser forte. Você precisa terminar esse relacionamento. Tentei várias vezes, eu não conseguia. Não conseguia. Aí, o que foi que aconteceu? O divórcio dele saiu. E nós decidimos dar entrada nos papéis. Dava tudo errado. A gente não conseguia. Dava tudo errado. E quando foi um belo dia, eu tive um sonho muito forte. Foi através desse sonho, irmãs, que eu vou contar aqui agora para vocês, que eu decidi terminar com ele. Esse sonho foi decisivo para mim.
Porque eu pedi a Deus, eu falei, Deus, me dá um sinal, me dá outro sinal. Eu sei que o Senhor já falou comigo que Ele não é para mim, que Ele vai me fazer sofrer. Mas eu preciso de um sinal, Senhor. E como Deus fala comigo muito em sonhos, irmãs, muito em sonhos. Deus mostra muito para mim desde pequena. Deus fala comigo desde pequena em sonho. E aí eu tive um sonho que eu estava com ele. E ele gostava de surfar, né? Ele era surfista também, né? Ele era arquiteto e surfista, ele gostava muito, ele gostava de surf. E eu lembro que a gente estava de mão dada passeando pela minha cidade e ele estava com roupa de surfista e eu de missionária. Eu já era missionária, com roupa de missionária. E nós paramos na porta de uma igreja no sonho, tá? Nós paramos na porta de uma igreja no sonho. E quando eu olhei, tinha um homem pregando dentro dessa igreja. Aí ele olhou e falou assim, a pessoa, né, que estava comigo, disse assim, vamos entrar nessa igreja? Vamos entrar nessa igreja? Aí eu não consegui entrar na igreja, gente, eu não consegui. Eu fiquei parada na porta da igreja e aquele homem pregando assim, sabe? Aquele homem tinha as vestes reluzentes. E eu não consegui entrar, eu fiquei parada na porta da igreja. E ele entrou e sentou. E eu vendo tudo, a igreja assim toda no vidro. E ele ficou ali dentro da igreja e eu fora da igreja. E aquele homem estava pregando sobre Sansão e Dalila. Gente, foi uma pregação muito forte. E eu fiquei assim, sabe? Foi muito real mesmo. E aquele homem falando, né, da escolha errada de Sansão, porque Sansão escolheu Dalila, Deus tinha algo melhor para Sansão. E quando eu estava ali, veio uma mulher e me entregou um papel que aquele homem entregou para ela entregar para mim. Ele disse, entrega para aquela moça que está na porta. E quando eu abri o papel, meninas, quando eu abri o papel, estava escrito bem assim, você é missionária, eu tenho uma obra na sua vida. E ele? Quem é ele? Naquele momento que eu olhei aquele papel, eu sabia que Deus estava falando comigo. E de repente, aquele homem que estava pregando veio até o rapaz e deu um golpe na barriga dele. Quando ele deu um golpe aqui, eu falo que foi o próprio Deus, quando ele deu um golpe aqui, sabe, na barriga, ele se transformou em um demônio. O rosto dele era de um demônio. E Deus falava para mim, você está vendo quem ele é? Eu estou lhe mostrando para você não ter dúvida que ele é o diabo e ele quer te derrubar. Irmãs, nesse dia eu acordei assustada. E eu disse, Deus, eu não posso ficar com esse homem. Eu tenho que terminar com ele hoje, exatamente hoje. Não podia. Eu falei, eu tenho que terminar. E eu mandei uma mensagem para ele, terminando aquele relacionamento. Eu disse para ele que eu não queria mais ele. E assim aconteceu. Terminei com ele. 3 dias depois, eu estava dormindo e de repente, irmãs, eu comecei a sentir uma dor nesse braço. Eu comecei a sentir uma dor muito forte. É como se fosse a dor de infarto. Meu coração acelerou e a dor ia irradiando para este braço. Esse braço ficou paralisado. E eu gritando por socorro e eu não conseguia falar. A única coisa que eu falei para Deus, Senhor, o Senhor vai me levar agora. Eu sei, eu estou sentindo que eu vou morrer hoje. Mas por favor, Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu te peço perdão, eu terminei com o rapaz, eu não estou mais com ele. Por favor, Jesus, por favor. A única coisa que eu conseguia falar, irmãs, era isso, pedir perdão, porque eu não queria ir para o inferno. Eu falei, Jesus, eu não quero ir para o inferno. E eu gritava de dor, ninguém me ouvia. E aí a dor foi passando, eu fui orando. Gente, essa dor, eu não sei explicar que dor é essa. Era uma dor de morte, E naquela mesma madrugada, eu entrei no Facebook e começaram a postar que uma moça tinha acabado de morrer de infarto.
naquela madrugada. Creiam que Deus, ele dá sinais. Tudo que eu estou falando aqui, Deus quer que eu deixe registrado, não sei qual é o motivo. Mas naquela mesma madrugada, sabe que eu fiquei mais impressionada? Porque aquela moça, ela tinha minha idade, ela era daqui de Itabuna, ela tinha minha idade. E as pessoas começaram a escrever que ela tinha infartado na madrugada. E eu comecei a chorar e eu disse, Deus, o Senhor me deu o livramento. O Senhor me deu o livramento de infarto, Senhor, eu sei que eu ia morrer. Irmãs, passaram mais ou menos uns 4 dias. Aquele homem me procurou novamente e eu voltei para ele. Mesmo Deus me dando esse livramento, eu voltei. Para você ver como Deus é paciente. Eu tinha esquecido a dor. Eu tinha esquecido que eu ia morrer. Quantas vezes Deus dá chance a gente, né? Quantas vezes a gente dá chance, Deus dá chance e a gente não ouve. E eu voltei para aquele homem novamente. Passou mais uns dias na frente. Eu estava dirigindo, levando a minha mãe em um lugar. E no meio do caminho, depois que eu deixei ela no local, aquela dor voltou. Mas aquela dor voltou com mais intensidade. E eu fiquei desesperada, porque eu estava sozinha e dirigindo. E eu disse, Senhor, eu botava a mão aqui, dirigindo com o volante, e com a mão aqui dizendo, eu vou morrer, eu vou infartar, eu sei que eu vou morrer agora, Senhor, eu vou morrer. E consegui chegar em casa. Quando eu consegui chegar em casa, eu liguei para uma amiga minha, ela veio correndo para aqui, para minha casa. E ela disse, Tâmara, você precisa ir no hospital. Eu falei, me leve no hospital. Me leve para o hospital agora, porque eu estou infartando. Dessa noite eu não passo. E quando eu cheguei ali no hospital, gente, várias pessoas passavam na minha frente, ninguém queria me atender. O médico parecia que não estava nem aí. Eu gritava, eu estou morrendo e ninguém ligava para mim. Quando eu cheguei ali, naquela emergência, que eu entrei na sala de emergência, tinha uma mulher do meu lado. Gente, Deus, ele fala com a gente. É inexplicável como Deus dá sinais. E tinha uma mulher do meu lado que ela dizia assim, Deus, eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu pequei, Deus. E eu sabia que mais uma vez Jesus estava falando comigo. Mais uma vez Jesus estava dizendo, eu estou falando, eu estou dizendo para você não brincar. E eu sabia que eu estava ali e eu pedia, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, Senhor. Eu preciso de uma oportunidade, eu preciso, Senhor. E eu fiquei ali naquele hospital, passei a noite toda no soro. E Deus usou até o médico para falar comigo, dizendo, você não tem nada, o que você tem você tá, sabe, você teve um surto, você não tem nada, você não vai infartar. E eu, não, doutor, eu vou morrer hoje, eu vou morrer, porque o diabo apareceu, dizendo que eu ia morrer. E naquela noite, eu passei a noite no hospital, e eu voltei para casa, e decidi agora realmente terminar com ele. Eu falei para ele que eu não queria mais ele, que eu escolheria Deus, que eu não ia para o inferno. E eu terminei com ele. Só que todo pecado, irmãs, tem consequência. Todo pecado. Passou algumas noites assim, de muito sofrimento mesmo, porque Deus permitiu a depressão. Eu fiquei com uma depressão profunda, sabe? Eu fiquei com síndrome do pânico, emagreci muito mesmo, fiquei, sabe, debilitada mesmo. Eu já sou magra, imagine, eu fiquei com quase 46 quilos, eu peso 56 quilos e eu fiquei sem discernimento nenhum. Deus tirou o discernimento, Deus tirou, sabe? Eu fiquei igual um bebê na cama, eu só queria saber da minha mãe, eu não queria ver ninguém. Deus não falava comigo, gente.
a pior coisa é o silêncio de Deus. O que mais me doía é o silêncio. Porque eu tinha intimidade com Ele, sabe? Eu fiquei pensando como Adão e Eva se sentiu. Adão e Eva tinha intimidade, Adão e Eva andava. Adão e Eva falava com eles no secreto todo dia. E aquilo ali me doeu, porque eu dizia para o Senhor, com meu pouco discernimento, onde está o Senhor? Ele não queria me ouvir, ele não queria me ouvir. E eu não tinha discernimento nenhum. Eu só dizia assim, me ajude, me ajuda. Eu só dizia, me ajude, me ajude. Não vale a pena trocar Deus por nada. Não vale a pena, gente. Não troca Deus por nada. Não troca Deus. Não troca Ele por nada, não. Não vale a pena. E eu dizia, cadê o Senhor? E Ele não falava mais comigo. Eu não ouvia a voz de Jesus. Eu não ouvia a voz do Espírito Santo. Para mim, o pior do processo foi isso. É o que está escrito na Bíblia, o pecado nos afasta de Deus. Realmente, o pecado nos afasta de Deus. É verdade. Ele se afastou de mim, porque Ele é santo. E eu fiquei ali, no processo muito doloroso. Foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu lembro que uma noite eu senti uma dor muito forte no peito. Inclusive, o meu processo foi dentro desse quarto que eu tô agora. Que hoje é o quarto de oração, né? Que eu durmo em outro quarto, mas esse quarto que eu tô aqui foi o quarto do processo que eu passei. E eu lembro que uma noite eu senti uma dor muito grande no peito. E eu disse assim, eu sei que eu errei. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu pequei. Esse processo durou mais ou menos uns 3 meses, Ana. 3 meses. Muito doloroso, gente. Foi muito doloroso. Assim, para eu me recuperar. E foi em 2018, tá, gente? Isso foi em 2018. E eu tava com uma dor muito forte no peito, que não passava. Muito forte, angústia muito forte. E eu lembro que uma madrugada assim, que eu tava mesmo, eu falei, o Senhor vai me levar, eu sei que o Senhor vai me levar. Aí eu dizia pra Ele assim, eu só quero que o Senhor saiba que eu te amo. Eu dizia isso pra Deus. Senhor, eu só quero que o Senhor saiba que eu te amo, que eu pequei, que eu errei. Sabe o que Pedro fez? O que Pedro fez? Por isso que Deus amou Pedro, porque Pedro se arrependeu de verdade. E eu lembro que numa madrugada eu disse pra Ele, eu botei a mão no coração e disse assim, Deus, tu sabes que eu te amo, Deus. Tu sabes que eu te amo, Deus. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Eu só não quero ir pro inferno. O meu medo maior, irmãs, era ir pro inferno. Meu medo maior era ir pro inferno. Eu não tava com medo de morrer, eu tava com medo de ir pro inferno. Eu não queria ir pro inferno. Eu dizia, Deus, eu pequei, Senhor, eu não quero ir pro inferno, Deus. Só salva minha alma, só isso que eu te peço. Só salva minha alma, Jesus.
E eu coloquei a mão no meu coração, gente. Foi uma dor tão grande, tão grande. E eu só tive forças para dizer assim: Deus, se tu me amas, me abraça, Senhor, me abraça. Me abraça, Senhor, me abraça. E nem que seja o último abraço, Senhor, me abraça. Eu precisava daquele abraço, eu precisava sentir, gente, que Ele estava comigo. Eu precisava. É por isso que Deus não rejeita. O coração quebrantado e arrependido Ele não rejeita. Você pode pecar várias vezes, mas se arrependa e deixe. E quando eu estava ali achando que eu ia morrer mais uma vez, eu não sei explicar o que aconteceu naquela madrugada, mas eu senti, eu nunca tinha sentido isso que eu senti, gente. Eu senti o abraço de Jesus, eu senti um homem me abraçando, sabe? E aquela dor foi embora, instantaneamente foi embora aquela dor. E eu ouvi Ele falando comigo. Ele dizia assim: eu vou te curar. Eu vou te curar. Só tenha paciência. E aí foi quando eu comecei a escrever todo dia um devocional, que eu não sei onde é que tá, eu tenho que procurar. Eu escrevi, eu peguei um caderno e comecei a escrever. Todo dia eu escrevia tudo que eu estava passando, todo dia Ele falava comigo. Aí Deus começou a falar comigo, Deus começou a falar novamente comigo. O diabo vinha, gente, o diabo vinha querer me matar. O diabo vinha toda noite dizendo que ia me matar. O diabo dizia que eu não era a menina dos olhos dele. O diabo falava que meu destino era um inferno, já estava traçado. E Deus falava para mim: não acredita nele. Não acredita nele, acredita em mim. Acredite em mim. Acredite em mim. E eu estava, sabe, lutando contra a depressão, lutando para não me matar, lutando para viver no meu casulo. No meu casulinho tava só eu e ele, no meu casulo, só eu e Deus no meu casulo. E Ele começou a falar das promessas. Ele começou a dizer: eu tenho promessa na sua vida. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu sabia que você ia errar. Eu sabia que você ia pecar, Tâmara. Mas eu te chamei. E muita gente, sabe, se afastou de mim. Porque eu, sendo missionária, passando por esse processo, Deus tirou um monte de gente do meu caminho. Porque tem processos que é só você e Deus e mais ninguém. Não adianta, é você e Deus. Acabou. Então Deus foi afastando um monte de gente que não acreditava, que ainda tem aqueles olhares acusadores, né? Um monte por quê? Por que ela está passando por isso? E tal. E Deus foi limpando, tirando todo mundo do meu caminho. E uma madrugada, gente, meu Deus, uma madrugada eu ouvi nitidamente Deus falando comigo sobre o projeto. Eu estava deitada e eu já estava bem melhor assim espiritualmente, deitada, e Deus dizia assim: Tâmara, fique de pé. Gente, é tão forte quando Deus fala com você, é tão forte. Isso foi numa madrugada. Eu ouvi Ele falando comigo: fica de pé, porque eu falo com o homem de pé, como Ezequiel, como Ele falou com Ezequiel. E eu lembro que eu fiquei de pé, eu me levantei, e Ele disse assim: eu vou te curar. Aleluia. Eu vou te curar. E através desta cura, você vai ter um projeto. Deus falou o nome do projeto na madrugada. Gente,
Eu nunca tinha ouvido falar de saradas para curar. Nunca tinha ouvido nada relacionado a alguma coisa sobre saradas para curar. E Deus falou para mim, eu vou te dar um projeto chamado Saradas para Curar. E através do Saradas para Curar, você vai ajudar outras mulheres, mas você precisa pregar a verdade. Você precisa dizer de onde nasceu o projeto Saradas para Curar. Aí foi quando gente, foi uma glória tão grande no meu quarto, e eu comecei a fazer os detalhes. Ele começou a me dizer assim, a cor é assim, a borboletinha é essa aqui. Começou a me dar na madrugada o direcionamento, começou a falar comigo, você vai fazer isso aí, tal, Jesus é a cura, eu sou a cura. E Deus começou a me envolver nesse projeto tão maravilhoso chamado Saradas para Curar. E eu ainda fiquei um ano, gente, um ano, com medo de realizar o projeto. Eu falava, porque eu já tinha tido um projeto chamado Amigas de Deus, que não deu certo, né? E Deus falou, mas esse vai dar certo, esse é meu. Esse projeto tem história, nasceu, por isso que eu falo que o Saradas para Curar nasceu da desobediência, nasceu do pecado. E eu falando, meu Deus, mas eu não vou conseguir. O Senhor falou, vai conseguir. Você vai conseguir. Tanto é que eu deixei o projeto paralisado um ano, gente. Eu não queria, eu tinha medo. Eu falava, Senhor, meu Deus, eu tenho medo. Senhor, será que o Senhor, sabe, com aquelas dúvidas no coração? Será que é do Senhor? Será que é o Senhor mesmo? Eu não tô ficando doida. Será que foi o Senhor que apareceu? O Senhor falou comigo, eu ouvi, o Senhor falou comigo. Gente, coisa mais linda do mundo é quando Deus fala. Deus começou a usar muitas pessoas, mas Deus usava muitas pessoas para dizer, o projeto é meu, eu que te dei, pode fazer o projeto, porque eu estou neste negócio, aleluia. Então Deus começou a falar, a me dar confiança de que Ele estava no negócio. E coisa linda é quando o projeto realmente desabrochou, sabe? Várias mulheres passaram pelo projeto Saradas para Curar. Várias mulheres foram edificadas, estão sendo edificadas pelo projeto. E eu falava para Deus, Senhor, me use então, como o Senhor está falando. Só que eu queria que todo mundo fosse curada. E Deus falava, não é assim. Eu quero qualidade. Eu quero qualidade, não é quantidade. Não se preocupe com quantidade, Tâmara. Você não tem poder para isso, mas eu tenho através da sua vida. Você só precisa fazer o que eu quero. Você só precisa falar. Você só precisa dizer. E, gente, Deus tem feito tantas coisas lindas, sabe? Deus tem realizado tantas coisas na minha vida. Mas Deus falava ao meu coração, só não volte a pecar mais. Não volte a pecar. Não volte. É por isso que hoje eu tenho 4 anos. 4 anos. Fez 4, 18, 19, 20, 21, 22. Fez mais ou menos 4 anos que o Saradas para Curar nasceu. E, gente, eu falo que o Saradas para Curar é um espinho na minha carne. E eu tenho medo de voltar a pecar. Eu tenho medo, gente, eu tenho medo. E eu falo, Jesus, aí Jesus, você já está sarada. Você já está liberta. Então nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado. Jesus, ele lavou, limpou Maria Madalena. E transformou Maria Madalena numa missionária. E eu falo, Senhor, eu estou igual a José. Eu não vou pecar contra o Senhor. Então é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. O Saradas para Curar é um presente de Deus na minha vida. É um presente do céu para minha vida, sabe? E eu sei que tem muitas mulheres aqui que Deus também tem projetos, que Deus também tem algo grande para fazer.
E eu dizia assim para Deus, eu falei, Senhor, verdadeiramente o Senhor está nesse mistério dos saradas para curar. Quando eu ouço tantos testemunhos, gente, eu já pensei em desistir várias vezes. Já pensei em parar várias vezes. Eu falo, Senhor, e o Senhor falou, você pode até desistir do projeto, mas o projeto nunca vai deixar de existir. Porque esse projeto é para sarar vidas, é para tirar vidas do calabouço, é para libertar vidas que estão aprisionadas, vidas que precisam ser restauradas, curadas, limpas. Então, o que eu quero dizer para você que está aqui, se você sabe que tem algo que te afasta de Deus, abandona hoje. Se você está aqui nessa live, você está me ouvindo, se você está até no relacionamento, se você está passando por um processo como eu estou passando, se você quiser saber se esse relacionamento é de Deus para a sua vida, fala com Deus, pede para Deus te mostrar. Ele mostrou para mim. Se tem algo que você está vivendo, se você está fazendo alguma coisa que você sabe que Deus não gosta, fala com Ele. Faz como Davi, gente. Davi confessou. Davi falou para Deus, compadece-te de mim, Deus. Deus cria em mim um coração puro. Coloca em mim o espírito inabalável. É isso que eu clamava a Deus. Senhor, tira esse coração. Tira esse coração de pedra dentro de mim, Senhor. Me dá um coração novo. Deus é misericordioso, tardio em irar-se. Deus, Ele é paciente demais. E eu sei o cuidado de Deus comigo. Eu sei que Deus tem cuidado de mim. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu falo, Deus, para lá eu não volto mais. Nós estamos aí, véspera do Dia dos Namorados. E quantas mulheres estão sofrendo por causa de carência? E quantas mulheres estão padecendo porque estão com homens que não são delas? E vice-versa, mulheres também, homens também que estão com mulheres que não são deles. E Deus, Ele se preocupa com quem você está. Deus se preocupa com quem você vai casar. Mas também você tem que ser completa. É o que eu falo para Deus. Às vezes Deus fala que eu vou casar. E eu falo, Senhor, eu já sou tão completa. Eu tenho um Senhor, eu não preciso. Porque quando você tem a Cristo, você é completa. Você se sente completa. Sabe? A melhor coisa é você ter Jesus. A melhor coisa é você ter Cristo na sua vida. Você não sente falta de nada. E por que eu resolvi gravar essa live? Só pra gente encerrar. É muito grande o testemunho, tá, gente? Eu contei assim. Contei por cima. Eu estava em um certo lugar e uma moça, ela se separou do marido com 2 filhos. Ela se separou do marido. E quando eu cheguei na loja, ela disse assim para mim, eu estou feliz, eu estou namorando agora, vou botar os papéis para casar. E naquele momento meu coração gelou. E Deus falou assim, fale a verdade para ela. Aí eu deixei ela falar. E eu falei para ela, eu vi que você tá em dúvida. Ela, eu tô meio em dúvida. Eu falei assim, Deus não está neste relacionamento. Porque Deus é Deus da família. Deus não vai destruir uma família para construir outra família. Deus falou, fale a verdade, doa quem doer. E diga que eu vou restaurar a família dela. Diga que eu vou restaurar, porque ela é conhecedora da palavra. E quantas pessoas estão assim, que terminaram sem a ordem de Deus, porque é mais fácil terminar do que lutar? É mais fácil você terminar do que você lutar pela sua esposa, pelo seu esposo? Você precisa saber o que Deus quer. Eu não estou aqui te respondendo, mas Deus vai te responder. Porque eu vou lutar. Eu prometi a Deus algo e eu vou até o fim.
eu prometi a Deus que eu vou lutar pelo casamento e que eu vou pregar sempre a restauração e o perdão. Tô sofrendo por causa disso muito, mas eu falei para Deus que eu não ia deixar de pregar a verdade. E naquele momento aquela moça me pediu opinião e eu fui sincera com ela. Eu falei, Deus não está neste relacionamento. E é duro dizer isso, irmãos, mas é necessário. Casamento é único diante de Deus. Deus é o Deus da família e Deus abomina o divórcio. Deus odeia o divórcio. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua família. Sabe por quê? Quem mais sofre são as crianças. Eu sofri muito com a separação dos meus pais. Sofro até hoje, eu ainda fico brincando que eles ainda vão voltar. Eles têm mais de 20 anos separados. E eu continuo orando para que eles voltem. Porque diante de Deus, eles são casados. Diante de Deus, Deus ele não quebra aliança. Deus ele não quebra aliança. Então lute pela sua família. Você pode estar passando por um casamento difícil. Você pode estar pensando em se separar, em não querer mais. Não desista. Não desista. Aqui você está falando com a ex-amante que Deus agora está usando para restaurar casamentos. E para encerrar, quando foi dentro da pandemia, Deus falou assim, você vai agora orar pelo casamento que você destruiu. E aquilo ali foi duro para mim. Porque eu ainda amava ele, né? Eu gostava dele. E Deus agora, dentro da pandemia, manda eu orar para que o casamento deles fossem restaurados. Amém, Neide. E dentro da pandemia eu orei. Pedi perdão a essa moça. Pedi perdão à mulher que eu machuquei. Ela me perdoou. E ela mesmo disse que Deus tinha restaurado o casamento dela. 5 anos de divorciado, mais ou menos. 5 anos. E Deus restaurou um casamento que o diabo tentou me usar para destruir. E hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Igual a borboleta. Eu sou livre em Cristo Jesus. Então eu sempre lutarei. Eu falei até o fim da minha vida, até se ele... Não sei até quando eu vou estar aqui. Mas eu disse, Senhor, eu vou lutar. Eu vou pregar sobre família. Eu vou pregar sobre restauração de família. E a coisa mais linda, gente. A coisa mais linda, é isso mesmo, Esther. A coisa mais linda é você ver uma família. Gente, eu fico maravilhada quando eu vejo um homem ou uma mulher com filhos. Eu fico assim, ó. Eu fico babando, gente. Valorize a sua família. Ela pode ser imperfeita. Sabe? Ela pode ser que ela não seja a família mais perfeita. Mas valorize. Cuida. Zela. Zela do que Deus te deu. Zela. Porque você vai ser cobrado. Você vai ser cobrada por isso. E para a glória de Deus, esse casamento está restaurado e eles estão servindo ao Senhor. Para tudo, Deus tem um propósito. Tudo. E foi assim que nasceu Saradas para Curar. Nasceu da dor, nasceu da desobediência. Nasceu para algo grande na terra. E Ele quer te usar e Ele quer me usar. Para que vidas venham ser restauradas e para que testemunhos sejam contados. Quero agradecer a todas vocês que tiraram um tempinho para poder estar ouvindo esse testemunho. Se sentir de Deus, compartilha. Eu vou deixar salvo, sabe? Mas Deus é muito maravilhoso, gente. Deus me deu uma oportunidade. Hoje eu me sinto
em paz. Hoje eu me sinto leve. Hoje eu me sinto livre, 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 livre. Porque o Filho do Homem me libertou. O Filho do Homem me restaurou, me resgatou. Amém, mano. Ele me resgatou. Ele me escolheu. Eu já tive... O diabo, ele me tenta. Não tanto quanto antes. Mas é porque eu decidi ser uma mulher de Deus de verdade. Eu decidi. Eu falei, não, Senhor. Eu não posso olhar para um homem que não é meu. Eu quero o que é meu. Eu não quero o que é dos outros. Queira o que Deus tem para você. Não queira o que é dos outros. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Amém, Eliana. Isso aqui é só uma parte. É só uma partezinha. E Deus tem usado muitas pessoas, gente. Eu queria que vocês orassem. Foi por isso também que eu deixei gravado esse testemunho, porque tem muita coisa, senão eu esqueço. Porque Deus tem usado muitas pessoas para dizer, para me escrever o livro dos Saradas para Curar. Então eu queria que vocês me ajudassem em oração, que eu vou começar a escrever o livro do projeto Saradas para Curar, que eu sei que vai alcançar muitas vidas. E Deus tem falado comigo, faça. Deus tem usado pessoas de vários lugares para falar. Já vieram até procurar o livro. E eu falei, oh meu Deus, ainda não tenho o livro não. Ainda, então assim, eu tô pedindo a Deus aí. E Ele tá me ajudando para começar a escrever o livro. E em breve, em nome de Jesus, vai ter o lançamento, eu creio, porque Deus está falando. E quando Deus fala, a gente tem que obedecer. É verdade, Leti. Muitas. E lá no livro eu vou poder escrever realmente tudo, né? Porque a gente às vezes esquece, mas é isso aí. Amém, Camila. Amém, Eliana. É forte, muito forte. É porque tem coisas que eu não posso contar aqui. Tem coisas piores. Mas eu contei mais ou menos o que Deus quis. Amém, Neide. Gente, muito obrigada. Estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou sentindo muito forte a presença do Senhor. Vocês estão vendo aqui uma mulher que foi resgatada por Deus. Resgatada. Teve uma madrugada também que eu já estava indo ser velada. Eu vi a cena, gente. Eu já estava na porta do cemitério para ser velada mesmo. E um homem de branco apareceu. Eu só via aquela faixa vermelha e ele pegou no meu braço e me tirou. Eu já estava indo para o sepulcro. E ele me levantou e disse, eu vou te dar mais uma chance. Ele é maravilhoso. Eu sou prova viva. Como vou trair? Como eu vou trair o meu Deus que morreu na cruz? Como é que eu vou trair o meu Jesus? Eu não tenho como traí-lo. Não tem como trair, não traio Jesus. Não tem como traí-lo. Eu sempre digo para ele, eu falei, Senhor, se um dia eu pensar em me afastar, se um dia eu pensar em me afastar, me leve. Mas não vale a pena trair Jesus, não vale a pena, gente. Depois da queda de Pedro, ele ficou mais crente, sabe? Depois que Pedro caiu, depois que Davi caiu, Davi ficou mais firme. Davi padeceu, sofreu as consequências. É isso aí, Monique. Transformada pela cruz.
eu vou terminar louvando esse hino, que esse hino, ele falou muito comigo. Na verdade, eu só consegui ouvir esse hino no processo da depressão. E esse hino marcou a minha vida. Esse hino marcou muito a minha vida. Essência da adoração. Essência da adoração. Depois eu vou te dizer por que esse hino marcou a minha vida. E o resto desaparece. Presta atenção nessa letra. Mente a ti me achego. Eu não sou cantora, mas depois ouça esse hino, ó. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Essência da adoração. David Keelan. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Você vai voltar a adorá-lo como antes, ansiando oferecer algo de valor para perdoar meu coração. Olha que coisa linda. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Eu ouvia tanto essa canção. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Diga isso aí. Oh, aleluia. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Deus, numa madrugada, me levou a esse louvor. Eu nunca tinha ouvido esse louvor. E eu dizia, eu quero voltar à essência, eu quero voltar. Porque a pior coisa é você perder o Espírito Santo, gente. A pior coisa é o Espírito Santo se afastar de você, aleluia. Não deixe o Espírito Santo te afastar. Não deixe o Espírito Santo se afastar de você. Não permita isso. Será valor. E eu estava ouvindo uma pregação de Luiz Hermínio há pouco tempo. Eu estava ouvindo uma pregação de Luiz Hermínio e de repente ele parou o culto. Ele parou o culto e começou a contar o testemunho desse louvor. Foi tão forte, gente, tão forte. Ele começou a falar, olha, tem uma música que eu amo. Tem uma música que toca o meu coração, que tem uma história linda. Essa música, na verdade, ela foi escrita em inglês. E aí ele contou assim, eu sabia que Deus estava falando comigo quando ele falou a música é Essência da Adoração. E ele começou a cantar um pouco dessa música. E ele disse, vocês sabem qual é a história dessa música? O cantor dessa música, ele decidiu parar, ele decidiu desistir. Ele não queria mais saber de Deus, ele não queria mais, ele, sabe, estava frio, estava no pecado. E quando foi, Deus apareceu para este homem que escreveu essa música e deu essa letra para ele. E ele voltou para o Senhor. Ele voltou, ele disse, a essência é o Senhor. Voltou a adorar o Senhor. E eu falei, Jesus, obrigada. Porque o Senhor fala comigo a todo tempo. Eu tenho muitas provas, gente. Muitas provas do amor de Deus. Então, assim, ó, não larga Jesus por nada. É isso que eu desejo para vocês. Não abandona Jesus por nada, 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 nada. Eu não sei como você está agora, mas eu queria pedir algo a Deus agora. Eu não
não sei como é que você tá aí do outro lado, sabe? Eu não sei. Mas eu quero pedir para Jesus te abraçar. Receba o abraço de Deus. Eu quero pedir para Jesus te abraçar. Eu quero pedir para Jesus, sabe, tirar do seu coração tudo aquilo que te afasta dele, toda tristeza, toda angústia, sabe, toda ferida. Jesus, eu peço isso ao Senhor. Eu peço, seja abraçada pelo Senhor. Seja agora ministrada pelo Senhor nessa noite. Seja abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei, sabe, o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas seja abraçada por Ele. Ele te vê. Ele te vê. Como Ele viu Natanael. Como Ele viu Felipe. Como Ele me viu. Como Ele viu Ana. Como Ele viu. Ele vê. Ele vê. Basta você se quebrantar nos pés do Senhor. Basta você chamar por Ele. Basta você dizer, Senhor, essa vida não dá para mim. Eu não quero viver mais essa vida. Gente, não culpa a igreja, não culpa as pessoas, não. Assuma a sua responsabilidade. Assuma que você está distante de Deus. Assuma que você está fraca. Assuma que você está fria. Não coloca culpa em ninguém. Não coloca culpa em ninguém. Só assuma isso. Peça a Ele, Senhor, eu quero voltar, Senhor, o primeiro amor, eu quero voltar à essência, eu quero, Senhor, eu quero sentir de novo, eu quero, Senhor. Deus está falando com você aqui nessa noite, Deus está dizendo, não coloca culpa em ninguém, você está morrendo aos poucos, você está sendo flagelada, e Deus está dizendo, eu quero te curar, eu quero manter a chama viva em você. E se você estiver aqui nessa noite, se você tiver aqui, missionária, esse testemunho, Deus falou comigo nesse testemunho, missionária. Deus falou comigo nesse testemunho. E se você tá aí, sabe, triste, sem destino mesmo, assim, sabe? É momento de você pedir a Jesus. Se você estiver afastada dos caminhos do Senhor, volta para Jesus hoje. Volta para Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo, Pati. Vamos voltar ao primeiro amor. Perguntando se eu tô bem. Olha o que está acontecendo com você. Como andam as coisas por aí. Sinceramente, Pai, não responde ninguém. Não é assim? A verdade tá tão difícil para mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu estou para desistir. Não é assim? E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passam filme aqui, as noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas, Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. É meu esse louvor também, ó. E ninguém vê as marcas que eu levo. Quando me perguntam se eu respondo assim. Não é assim que você está? Eu tô bem, porque tenho alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu vou ficar. Deus conhece, Deus sabe o teu coração, aleluia. Deus está falando. Me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. Passo um filme aqui, as noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas, Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam
eu respondo assim. Eu tô bem, porque tenho alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele que te sustenta. Não é assim? Não precisa você fingir. Não precisa você disfarçar, porque Ele te conhece. Ele te conhece. Ele está falando com você. Oh, aleluia! Fala para Deus. Fala para Deus. Fala para Deus. Fala para Deus o que você está sentindo. É que a tua presença me faz meio a ficar em paz. É que a tua presença me faz em meio. Fique em paz, oh glória. É que a tua presença me faz. Seja livre. Seja livre. Você nasceu para ser livre. Seja livre, borboleta. Saia do casulo hoje. Aleluia. Que a tua presença me faz. A melhor coisa é viver em paz. A melhor coisa é estar em paz com Deus. A melhor coisa é ficar livre do pecado. Livre. Glória a Deus. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Tem alguém que estava longe de Deus? Eu já vou encerrar aqui, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer confessar para Jesus? Tem alguém que quer se entregar para Jesus nessa noite? Tem alguém aqui? Se você disser, escreva aí, eu quero. Diga, Tâmara, eu quero Jesus. Eu estava longe de Jesus, mas eu sei que Deus falou comigo. Eu não posso deixar Jesus. Eu não posso abandonar Jesus. Tem alguém aqui para Jesus, gente? Estou sentindo, estou me arrepiando toda aqui. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém dizendo, missionário, eu estava longe de Deus. Eu estava longe de Deus. Eu não queria mais saber de Deus. Eu estava me afastando de Deus aos poucos. Tem alguém aqui? Eu já vou encerrar. Tem alguém para Jesus? Se você quer Jesus, se você quer voltar para Jesus, diga isso. Eu quero Jesus, Tâmara. Eu preciso de Jesus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, encerrando. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá? Sou grata a Deus, rogo pelas orações. Preciso das orações, necessito sarar. Adote os saradas para curar. Adote os saradas para curar nas suas orações. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Amém? Glória a Deus, amém, amém, Eliana, vou estar orando por você. Glória a Deus, Érica, Deus abençoe. Vamos orar, Amém, Érica, vou estar orando também, tá bom? Deus abençoe, Monique. Vamos orar, encerrando. Glória a Deus. Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por esta live, Senhor, abençoada. Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por ter falado conosco aqui nessa noite. Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, cada mulher, Senhor. Cada vida, Senhor, aqui, Senhor, nesta live, Senhor. Visita cada uma, Pai.
Vai visitando, meu Senhor, todas as mulheres, Pai, que se encontram fracas, cansadas espiritualmente, Senhor. Ó Deus, vai renovando, Senhor, as forças da tua filha, meu Pai. Visita ela, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá revelação, Senhor. Dá revelação em sonhos, na palavra. Que essas mulheres sejam cheias do teu Santo Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem falado para mim, meu Pai, que está levantando mulheres, Senhor. Mulheres, Senhor. Amém, Vanice. Em nome de Jesus, levanta essas mulheres, Senhor. Nos liberta, Senhor. Liberta, Senhor, do pecado. Liberta, Senhor, do engano, Senhor. Deus, destrói, Senhor, as amarras satânicas nessa noite. Ó Deus, liberta as tuas filhas, Senhor. Cura elas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Traz ânimo, Senhor. Traz forças, Pai, para as tuas filhas, Senhor. Deus, muito obrigada, obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter me resgatado. Obrigada, Senhor, por ter me livrado, Senhor, da condenação do inferno, Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor, por essas mulheres que o Senhor colocou no meu caminho, as que o Senhor vai colocar ainda no nosso caminho. Obrigada, Senhor, pelas intercessoras do projeto Saradas para Curar, pela vida dessas mulheres abençoadas que o Senhor tem ministrado na minha vida, Pai. Eu só tenho que agradecer a Deus, Senhor, sopra os Saradas para Curar, como o Senhor tem soprado, que alcance vida, Senhor, que alcance mulheres, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Fica firme, não troca Jesus por nada. Fica firme, gente. Tá bom? Você chorou, foi Deus te escondendo. Fica firme, ora, leiam a Bíblia, busquem o Senhor, busquem a Deus. Busquem a Deus enquanto vocês podem achar que Jesus está voltando. Alcança, Senhor, glória a Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar vocês. A paz do Senhor. Deus te escondendo. Deus é fiel. Jesus é maravilhoso, é verdade. Deus abençoe. Entre o processo da espera. Beijo, gente. Boa noite. Ele pode. Breve vamos ter novidades, viu, no grupo. Breves vamos ter novidades. Deus abençoe.